Você conhece o poder das palavras? Quer aprender a usar esse poder? Vem comigo! Meu nome é Silvio Custódio, sou psicólogo, professor, consultor, palestrante e um ávido colecionador. Alguém aqui coleciona ou já colecionou algo? Figurinhas, selos, aqueles calendários antigos, tampinha de garrafa, carrinhos ou carrões. Fato é que quem coleciona sabe disso. Cada item que adicionamos em nossa coleção tem um pouquinho de nós. Tem algo de especial. Tem muita história. Eu, particularmente, coleciono exatamente isso. Histórias. Histórias de pessoas reais. Histórias vividas e contadas. Afinal, cada pessoa é um livro. É um livro que está sendo escrito a cada dia. Cada novo dia, uma página em branco. Um livro que, aliás, começou a ser escrito antes mesmo de nascermos, pelos nossos pais. Foram eles que fizeram a introdução. Eles deram o nome do personagem principal. Afinal, essa parte também pertence ao livro deles. Foram eles que disseram o time que você iria torcer, qual igreja você iria frequentar, até mesmo pensaram qual seria a sua profissão no futuro. E a gente vai crescendo e o tempo vai passando, até que um dia eles nos entregam a nossa caneta. E então passamos a escrever a nossa própria história. Lembram-se de quando vocês eram crianças? As nossas primeiras palavras? Não me refiro a papai ou mamãe. Eu me refiro àquelas palavras mágicas e poderosas que tanto nossos pais, avós, professores, tanto fizeram para nos ensinar. Lembram-se delas? Isso, bom dia, boa tarde, olá, tudo bem, com licença, me desculpe. Vocês já pararam para perceber a importância e a força dessas palavras? O muito obrigado pode engrandecer o feito de uma pessoa. Um me desculpe pode reatar laços. Um com licença abre portas. Uma pessoa que tem a coragem de chegar até a outra pessoa e dizer: errei, me desculpe, na verdade demonstra muita força. Essas são palavras muito poderosas e que, quando usamos com sinceridade, podemos provocar um grande impacto na nossa vida e na vida das pessoas que nos rodeiam. Quer exemplo de uma outra palavra muito poderosa? A palavra promete. A palavra promete é uma verdadeira invocação da relação mútua de confiança entre as pessoas e que começa também na nossa infância. Uma promessa não cumprida não é apenas uma decepção passageira. A criança vai aprendendo que não se pode confiar, ou que não há problema algum em não se cumprir uma promessa. Aliás, essas crianças são muito sinceras, algo que infelizmente nós adultos vamos perdendo, e não deveríamos. Tanto é que, quando a gente não cumpre uma promessa para com uma criança, ela não diz apenas: ah, você prometeu. Vou contar uma história para vocês. Eu sou pai de 2 filhos, o Guilherme e a Clara. Hoje o Guilherme está com 15, Clara tem 13 anos. Mas há mais tempo, quando eles tinham em torno aí de 8, 7, às vezes menor idade, se acontecia alguma situação na qual eu não poderia cumprir aquilo que eu havia prometido para eles, normalmente um passeio, por exemplo, o que eles diziam para mim era: papai, mas você prometeu, você mentiu para mim? Olha a força dessa expressão. É assim que eles se sentiam, enganados. Da mesma forma que nós adultos nos sentimos, mas que às vezes não expressamos. Vale a pena a gente pensar na situação das emoções, inclusive, dentro dessa relação das palavras. Isso é um outro assunto para um outro momento. Mas, por falar em palavra, nós, pais, professores, palestrantes, atores, carregamos uma responsabilidade muito grande. Por quê? A palavra é a nossa matéria-prima, a linguagem é a nossa matéria-prima, e nós afetamos a vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo, seja apenas os nossos filhos ou as pessoas que nos relacionamos intimamente, sejam pessoas com as quais a gente sequer vai ter um contato direto um dia, talvez só aqui pela tela. E é por isso que a gente tem que ter responsabilidade. Como dizia o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Querendo
ilustrar, a gente pode também pegar uma expressão que foi usada por Platão, que é a ideia do significado das palavras. Ele dizia que as palavras são um fármaco. O que é um fármaco? Um fármaco pode ser usado como remédio, um fármaco pode ser usado como veneno, e um fármaco pode ser utilizado como máscara, como maquiagem. As palavras da mesma forma. Quando usamos uma palavra para enaltecer as pessoas, para agradecer, para elogiar, para incentivar, nós estamos empoderando essa pessoa. Nós estamos usando as palavras como um remédio. Quando a gente critica, quando a gente fala mal de uma pessoa, quando a gente não acredita nessa pessoa, nós estamos usando a nossa palavra como veneno, né? A fofoca, o mal dizer. Quando a gente também utiliza as palavras para enganar, dizer algo querendo dizer outra coisa, nós estamos usando essas palavras como uma máscara, como uma maquiagem, mesmo que às vezes com uma boa intenção. Tem pessoas que às vezes são irônicas e dizem, eu sou irônico porque se eu fosse falar diretamente eu feriria a pessoa. Mas a ironia também fere, a ironia também pode vir a enganar. Por isso precisamos ter muito cuidado com o uso da palavra. Vamos fazer um teste? Coisa rápida, vocês topam? Bom, se você está em casa, você pode ligar para alguém ou procurar alguém que está aí do seu lado. Aqui na plateia, quem quiser pode conversar um com o outro. Eu recomendo que você possa elogiar essa pessoa, que você possa trazer para essa pessoa palavras de cuidado, que você possa se desculpar, se for o caso, com essa pessoa. E vamos ver o que acontece. Vai lá, daqui a pouquinho a gente volta. Viram só como é possível mudar o clima ao nosso redor, usando as palavras? Como essas palavras podem provocar emoções, reações? A maneira que escolhemos usar nossa linguagem, ela determina o impacto que a gente vai provocar no outro. E aí se estabelece uma relação. A palavra, ela tem poder um poder para libertar, ela tem um poder para curar, ela tem um poder de emocionar. Eu vou compartilhar uma história com vocês. Quando meu filho ainda tinha 6 anos de idade, em uma ocasião que eu fui fazê-lo dormir, eu pedi a ele para fazer silêncio, porque a gente queria fazer a prece para então, dormir. E ele não ficava quieto, ele sempre foi uma criança muito mais agitada, muito de conversar e tal. E de tanto eu falar com ele para ele fazer silêncio, uma hora ele solta essa: papai, falar é bom, né? Eu gosto muito de falar. Quando a gente fala, a gente liberta as palavras. Olha que sabedoria nessa frase. Ele está dizendo o quê? Que quando a gente fala, na verdade a gente está criando oportunidade de colocar para fora os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. A gente não está só emitindo um monte de ruídos e sons. Aliás, falar é um ato de coragem. Quando a gente fala, a gente se expõe para o mundo. É um pedacinho da gente que o mundo começa a enxergar um pouco melhor. Quando a gente fala, a gente também se liberta. A gente se liberta de pensamentos que até então nos aprisionavam. A gente se liberta de emoções que até então nos faziam de refém. Ou a gente dá vida para ideias que precisavam ser compartilhadas, que precisam ganhar vida. Eu vou terminar o nosso papo aqui com a frase de um psicanalista, e ele diz algo mais ou menos parecido com o seguinte. Ele chama Lucas Lohan. Tem pessoas que acham que as palavras são um instrumento de ódio. Tem pessoas que acreditam que as palavras são poesia. O que muda não são as palavras. O que muda é a maneira de usá-las. Eu espero que vocês utilizem bem a história de vocês com palavras que possam fazer dela uma verdadeira obra-prima. Eu espero que vocês possam fazer das palavras de vocês palavras que possam engrandecer e aproximar pessoas. Eu sei que não dá para você mudar lá o início da sua história, mas é possível mudar o enredo daqui para frente. Você pode mudar, inclusive, o prefácio. Você pode mudar a dedicatória. E a cada capítulo que você escrever, eu tenho certeza que ele vai estar cheio de emoções, ele vai estar cheio de conquistas
Ele vai ter também decepções, claro, mas isso faz parte também. E eu vou pedir a vocês que a cada capítulo que vocês escreverem, vocês me procurem para me contar a história de vocês. Porque é só com a ajuda de vocês que eu vou conseguir aumentar a minha coleção.